Olha, quantas mulheres que antes de entrar no deserto, antes do marido sair de casa, acha que não ama mais o marido e quando ele sai, vem aquele amor, aí vem aquilo assim, nossa, o que que eu fiz? O que aconteceu? Aí, na maioria das vezes, joga a culpa nele, aí se vitimiza, mas isso tudo pela cegueira que o inimigo causa. É o que você está falando, né? Porque é o que você falou. Ele te dá, ele faz, aliás, e quando você faz o que ele quer, quando você tá ali, ele sai. Ele rapa fora e te deixa sozinho. E aí bate aquele desespero, tudo, né? Porque ele cegou, a gente caiu, né? E geralmente quando ele cega, é porque quando ele cega, quando ele faz isso, é porque a gente não está verdadeiramente firmado, né? Porque nós não estamos com os frutos do Espírito em dias, digamos assim, né? Porque quando a gente tem domínio próprio, quando nós somos longânimos, né? Quando nós somos amorosos, isso tudo, essas coisas não acontecem. Só que no deserto a gente aprende a colocar os frutos do Espírito em prática, porque nós somos já novas criaturas. Então a gente precisa deixar para trás a velha criatura. E isso é difícil também, que a nossa carnalidade, a nossa natureza adâmica, muitas vezes grita, né? A nossa carne grita querendo fazer alguma coisa. Mas a partir do momento que a gente se posiciona, a nossa vida muda. Te dar um exemplo. No final do ano passado, meu marido saiu da casa da mulher estranha e foi para a casa da mãe dele. Ficou lá um mês mais ou menos. E nesse tempo a gente começou a conversar muito. Só que todas as vezes, lógico, né, ele vinha e puxava papo, falava comigo. E como eles têm um filho, ele falava às vezes que estava com saudade dele e tudo. Eu falei, você tem que correr atrás, né? Porque é seu filho, ele não pode ficar sem te ver, ele vai sentir sua falta. Só que certas vezes eu via que ele estava com tanta raiva da OM, eu não falava mal dela. Nunca falei mal dela. Mas ele vinha falar e assim, às vezes acabava entrava no assunto e tudo. Só que eu vi depois que isso não foi legal, sabe? Não foi legal. Né? Aconteceu assim, eles tiveram uma separação repentina, voltaram e tudo, mas não foi legal. Depois o Senhor foi me mostrando, falou assim, ó, a partir do momento que ele voltar de vez, isso não vai poder mais acontecer. E é o que eu fiz. Era o posicionamento, assim, de tudo, o posicionamento, digamos assim, final, sabe? Tanto que, assim, hoje eu falo, Senhor, não falo dela, realmente, eu não falo dela. Eu, no início, né, falava muito, porque as pessoas vêm falar um monte de coisa, que o nosso marido arruma umas abençoadas, né, que só Jesus, e que a cidade inteira sabe da fama dela e só nossos maridos não sabem. Enfim, e as pessoas vinham falar muito, 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 muito dela, e às vezes eu ficava assim, possessa de raiva. Eu falei, nossa, só que assim, eu nunca falava isso com ele, tanto que assim, ele não sabe de nada pela minha boca. Só que eu falei assim, Senhor, eu não quero mais saber, porque isso é só para eu saber o que eu vou fazer com isso. Só que aí veio uma irmã e falou assim: você vai fazer com isso? Você não vai ser igual a ela, você vai agir de forma diferente. E é desse jeito, são estratégias, né? Mas enfim, é o posicionamento, é o não se deixar cegar pelo inimigo e agir de forma inapropriada, né? Que é o que a gente tem que fazer. E muitas vezes a nossa carne fala mais alto e a gente caga o trem todo.